Nosso capítulo 3 fala sobre adoração em tempo integral. É aquela ideia que é quebrada agora, que a adoração é um momento de louvor só, ou é somente quando estamos no culto. É sim, quando estamos no culto. Mas a adoração, ela acontece na vida do adorador a todo momento. Som. E som. E daí... Paulinho, você que é atleta, você fica com o microfone aí né? Tem que pegar um atleta, Marcos, senão... Não é não? Obrigado, Paulo. Esse assunto sobre adoração, ele vai longe, né? Tem muita coisa ainda para a gente ver sobre esse assunto. É um assunto que é difícil de se esgotar e que não dá para tratar ele em um dia só. Nós já estamos aqui 2 meses, não lembro? Falando sobre adoração. Eu creio que seja quase 2 meses já. 11/6 que começou. 12/7, 12/8, 2 meses e meio aí, né? Quase 3 meses. E ainda nós estamos no início com relação à adoração, de tanto quanto ela é importante para nós. Então vamos seguir aqui. Nós vamos parar para você falar se você quiser, para perguntar, tá? Eu vou começar aqui. Adoração em tempo integral. E MacArthur, ele diz assim: nossa definição de adoração é enriquecida quando compreendemos que a verdadeira adoração atinge todas as áreas da vida. Devemos honrar e adorar a Deus em tudo. Qual é o texto? Não precisa dar o endereço. Onde Paulo fala algo semelhante e tem muita semelhança que é muito forte com relação a essa adoração integral em tudo que nós fazemos. Lembra? Quem lembra? Arrisca aí, Tavinho. Não. Está em Coríntios. Espero que esteja em Coríntios. Se não tiver, depois vocês... Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Essa é a dimensão da adoração em tempo integral. Esse é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Embora não esteja a todo momento falando de Deus, né? A todo momento cantando, porque vocês trabalham, vocês, né, correm com várias circunstâncias. Porém, estando na mente o querer agradar e obedecer a Deus a todo instante, isso é um espírito, é o desejo, deve ser o estilo de mente padrão que um adorador ele deve ter. Todo momento, pensando no Senhor. Paulo faz uma declaração forte em Romanos 12, 1, 2, sobre o conceito da adoração em tempo integral. Essas palavras vêm depois do que possivelmente é a maior exposição de teologia de toda a Escritura. Aqueles 11 primeiros capítulos são um tratado monumental, levando-nos da ira de Deus para a redenção da humanidade, até o plano de Deus para Israel e a Igreja. Todos os grandes temas da teologia da redenção estão ali presentes, e em resposta a eles encontramos as bem conhecidas palavras de Romanos 12, 1, 2. Eu citei agora há pouco. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus,
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As compaixões de Deus fazem referência ao que Paulo descreve nos 11 primeiros capítulos. O tema desses capítulos é a obra e a misericórdia de Deus de salvação em nosso favor. Ao longo de 11 capítulos de doutrina, Paulo define a vida cristã e todos os seus benefícios. E então, ele diz que a nossa única reação adequada ao que Deus fez por nós e o ponto de partida para uma adoração aceitável e espiritual é nos apresentarmos como sacrifícios vivos. Vamos conversar. O que seria, na concepção de vocês, os sacrifícios vivos, que devem ser santos e agradáveis a Deus? Um de cada vez. Vamos lá, quem arrisca? O Paulinho já está fazendo aquecimento ali para correr com o microfone. O que é sacrifícios vivos? O que seria isso? O que Paulo estava querendo dizer? Que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. Na concepção de vocês, os sacrifícios vivos. Fala, tia Selminha. Quer falar? Vem o microfone aqui. Para mim, o sacrifício vivo sempre está ligado àquilo que você voluntariamente deixa, né, diante do trono, né? Então, você, por vontade humana, você gostaria de fazer uma coisa totalmente diferente, né? Sim. Mas por amor a Deus, você deixa de fazer porque você ama a Deus, né? A gente sabe que a gente tem, o corpo da gente clama por pecado, né? O Paulo mesmo fala, né? O que eu quero fazer, né? Eu não faço, e aquilo que eu não quero está sempre diante de mim. Então, a gente sempre tem, né, vontades, mas só que a gente sabe que por amor a Deus a gente deixa. É um sacrifício que você está fazendo, né? E é difícil muitas vezes, né? Já é nome fala, né? É muito difícil. É um sacrifício. Você fica muito bravo com uma situação e você tem que... Deus, ele não pergunta se você quer perdoar. Ele manda você perdoar. Isso. Por você queria esganar, matar. Isso. Mas, por amor, você consegue trabalhar o seu coração e você perdoa. Não é isso? Isso. É interessante isso daqui, porque a fé, como nós falamos, ela é crer também, mas ela é mais obedecer. Como nós podemos agradar a Deus pela fé? Obedecendo o que Ele manda a gente fazer, mesmo que é contrário à nossa vontade. Perdoar quando você tem raiva. Algumas pessoas, elas acham que em algum momento vai descer uma fada madrinha e vai bater com a varinha mágica na cabeça dela, e ela vai acordar amando todo mundo e amando aquela pessoa, cheia de disposição, e vai perdoar aquela pessoa. Não é. É você perdoar, e perdoar mesmo, que significa você lutar contra o seu próprio sentimento de ira, porque a ira não vem de Deus, a ira dá lugar para o diabo, segundo Paulo fala em Efésios, e perdoar. E em todas as áreas que na palavra de Deus diz que nós temos que obedecer. Isso é um sacrifício vivo. Por que que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim? Caim comprou na feira resto de feira, né? Para colocar lá no altar de Deus, e o Abel colocou picanha maturada da Friboi? Não. É porque Abel apresentou-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pela sua obediência
ao que Deus determinava. Caim já não foi assim. Que mais? Que mais que vocês pensaram? Vamos ver se o que a Selma falou aqui vai abrir mais a compreensão. Importante, viu? Nós temos conhecimentos, ciência do que seria um sacrifício vivo. Porque nós devemos apresentar um sacrifício vivo. Que mais? Diga. Aê, garotaço! Vai lá, Tavi. Acho que sacrifício, no ponto de vista, seria uma vida em oferta de algo. Muito bem. E ele roga para que nós apresentamos nossa vida, só que não morta, né? Em forma de vida, viver plenamente. Isso. De uma forma que agrade a Cristo. Isso. E só é possível apresentarmos os nossos como sacrifícios vivos por meio de Cristo. Sem Cristo estamos mortos. Sem a obediência a Cristo estamos mortos. Ele rejeita as pessoas que chamam ele de Senhor, mas não obedecem. É o que ele fala. Se não me engano é em Lucas. Ele disse para uma turma, por que vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem? Eu não sou Senhor de quem não me obedece. Então, o sacrifício vivo é exatamente a obediência que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus em tudo que a gente faz. Desde o acordar, do levantar, até o nosso deitar e dormir. Mesmo quando a gente dá aquela tropicada e a gente escorrega e aquele dia não é muito bom e a gente está estressado, se estressa e a gente tem ali advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, ao qual nos justifica diante de Deus. Mas para isso é necessário estarmos em Cristo. Nosso culto, quando nós vimos a igreja, é um sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício é você. É você, seu corpo, a sua vida na integralidade dela. Corpo, intelecto e espírito. É isso. Vivos, porque é aceitável a Deus, porque você e eu estamos em Jesus Cristo. É sério isso. Isso é muito sério. Você é a oferta. Oferta viva. Que deve. E vocês lembram que quando Deus pedia o sacrifício, como que era o animal? Como o animal deveria ser apresentado em sacrifício? Vamos lá. Oi? Sem mancha, sem mácula, sem defeito. E dentro daquilo que Deus havia especificado. Tinha que ser do mesmo jeito. Se não fosse, ele não aceitaria. É dessa forma que nós expressamos a nossa adoração a Deus em tempo integral, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos. Não quer dizer que você vai estar a todo momento com a cabeça cheia de louvores, cheia de alegria. Você vai ter lutas na sua mente, o Satanás vai atacar a sua mente, vai usar pessoas, você vai ter lutas como João Batista teve, de começar a, mas será que, e agora, como que fica? É a tensão da nossa existência, é a tensão da nossa fé, não é mesmo? Abraão falou, o anjo veio falar que daqui a um ano eu vou ser pai. Eu tenho 98 anos, porque foi com 99. Eu, 98 anos, Sara, 89. Como que a gente pode ser pai e mãe? É um absurdo. E, no tempo determinado, isso aconteceu. Então existe essa tensão da fé, a qual nós precisamos correr, mas correr e pular diante do trono da graça de Deus e dizer: Senhor, eu estou balançando, me socorre. Senhor, eu estou com dúvidas, me socorre. Temos a sombra do Altíssimo para nos refugiar em todos os momentos, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa?
ou acrescentar alguma coisa? Tá tranquilo até aqui? Então vamos lá para a página 2. Em 1 Pedro, a mesma verdade básica reiterada. No capítulo 1, Pedro apresenta uma completa e preciosa declaração do que Cristo fez por nós. Ele escreve assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós que estão aqui nesta manhã e que nos assistem. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante... Olha só a importância da fé, viu, irmãos? Somos protegidos por Deus mediante a fé. A salvação, ela pela graça, mediante a fé. Para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Observe a resposta disso no capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O argumento de Pedro é idêntico ao de Paulo, e Paulo diz assim: por causa do que Deus fez por nós, devemos nos ocupar em oferecer sacrifícios espirituais de adoração. Vamos só mais esse parágrafo para a gente parar e conversar. Outra passagem do Novo Testamento que se compara a Romanos 12, 1 e 2 é Hebreus 12, 28 e 29. O versículo 28 diz: por isso, recebendo um reino inabalável, novamente ele trata do que Deus fez por nós. Sejamos gratos e, dessa forma, adoremos, que é a palavra latreuo, servir, a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Nossa resposta plena a Deus, nossa maior prioridade e a única atividade que importa é a adoração pura e aceitável a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a gente tem assunto para estender até umas 3 horas da tarde. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai até as 11. Né, Zé Marcos? Vocês compreenderam que Pedro, ele diz que nós já vivemos, já estamos, já somos e já experimentamos algo que Deus fez por nós, que já está em nossas vidas e que se consumará de uma vez no último dia. Mas algumas coisas interessantes aqui. No Pedro aqui, ele diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não acaba, não se contamina e nem se altera, está reservada nos céus para vós. Isso aqui é interessante, porque isso combate o pragmatismo e a ideologia do receba já, né? Do peça e receba, do delivery, né? Que você pede a Deus e Ele já te entrega, né? Eu creio muito forte comigo
que quando nós perguntamos, Senhor, o que o Senhor tem de melhor para mim? A resposta dele é, está reservado nos céus para você. A resposta é unânime, eu tenho tranquilamente isso comigo. Que todas as pessoas, todos os crentes que perguntam a Deus, o que o Senhor tem de melhor para mim nessa vida? Ele diz, não é nessa vida. O que eu tenho de melhor para vocês está no porvir. Não pode ser revelado agora, porque é glorioso. Nós não podemos receber com um corpo como esse. Não podemos receber num mundo como esse. Todas as coisas serão transformadas. E está reservada para nós. É a alegria e a esperança do crente, que tem um efeito glorioso, principalmente nos últimos momentos da vida do crente. Quando não morre de repente, né? É a esperança de saber que ao fechar os olhos e se despedir deste mundo, tem algo reservado para você. Olha que legal. Não muda, ninguém pode tirar, não altera nada. Está lá, reservado para cada um de nós, nos céus. Para vós que sois protegidos pelo poder de Deus, e agora vem, mediante a fé. Vamos conversar um pouquinho. Por que a graça é mediante a fé? Salvação pela graça mediante a fé. Porque ele diz que nós somos protegidos por Deus e herdamos essa herança mediante a fé. Por que a Bíblia diz que muitos foram justificados pela fé? Por quê? Pela fé. E que fé que seria essa? O que ele está dizendo com relação à fé? Seria o ato de acreditar em alguma coisa que foi passada para nós de geração para geração, fazer parte de alguma igreja? Ou seria algo mais prático ou algo vivo em nós? O que vocês acham? Paulinho, corra! É bom que andar que dá mais fome na hora do almoço. O evangelismo explosivo, né? Ele fala a respeito da fé. E aí ele fala assim que o que a gente conhece é a fé temporal, né? Fé temporal. O que seria a fé temporal? Por exemplo, você fica no ponto de ônibus porque você tem certeza que o ônibus que você precisa vai passar lá. Quando você está dirigindo, você passa no sinal verde porque você tem certeza que o outro vai parar o carro na outra travessia. Você não avança. É uma fé. Sim. Certo? Então você tem isso que é fé temporal. Você tem algumas coisas. Agora, a fé da salvação, ela é dada por Jesus. Né? Então, o Espírito Santo que faz com que você acredita, porque para o mundo é loucura aquilo que você acredita. Né? Então, ela transcende aquilo que você acha. Sim. É uma coisa que não dá para você explicar naquilo que você acredita. Você conta para as pessoas, quem crê como você, entende você perfeitamente. Sim. Mas quem não crê, não fala assim, não, essa pessoa está doida. Não é assim. Né? Porque dentro do mundo, as pessoas só acreditam naquilo que elas veem, enxergam, colocam a mão. É palpável. É palpável. Ou então é visível, né? Ela conhecia a pessoa se curou, tudo bem, curou. Mas ela não consegue acreditar que, apesar da pessoa não curar, porque a gente sabe que Deus é superior a todas as coisas, a gente continua amando esse Deus, porque a gente sabe que foi feita a vontade dele. Entendeu? Sim. Os exemplos práticos disso, nós vamos ver na igreja primitiva. Domingo passado nós conversamos sobre Hebreus 11 e fala que pela fé muitos foram perseguidos, mortos, açoitados, né? Porque era loucura para os romanos quando eles chegavam para alguém e falavam assim: ou você
nega esse Jesus Cristo e reconhece o imperador César, seja qual ele for, como divindade, ou você morre. E os cristãos falavam, não, eu prefiro morrer. E eles falavam, mas como assim? Não dá para compreender um negócio desse? Hoje, né, nos dias de hoje, algumas histórias extra-bíblicas, verídicas, de um homem chamado Policarpo de Esmirna, que foi bispo da igreja de Esmirna, que inclusive está no Apocalipse. Policarpo foi discípulo, conheceu pessoalmente João, o apóstolo João. E quando eles queriam, porque Policarpo dava muito trabalho, porque Policarpo pregava o evangelho, ele discipulava, e era um tormento para o Império Romano. Era um tormento. Esse cara, um idoso, dava uma dor de cabeça. E daí eles chegaram, os soldados do imperador, e falaram assim, Policarpo, você não vai parar com esse negócio? Mas não posso parar. Para de falar desse Jesus. Você aceita essa loucura de vocês? Vocês estão causando um transtorno. Tem gente parando de adorar o imperador para adorar esse Jesus. Aí falaram para ele, no ultimato, e disseram assim, Policarpo, o negócio é o seguinte, vou dar uma última chance. Como eu gosto de você, eu vou te dar a última chance. Ou você para de falar desse Jesus, ou nós vamos matar você. Martirizar você. E ele disse, como eu posso negar, deixar de falar de alguém que só me fez bem? E ele foi morto. Foi martirizado. Lucília levantou a mão para falar? Isso. Já está até com o microfone, mas que eficiência, mano. Não, acho que a maior dificuldade do ser humano é ele não acreditar que o melhor de Deus não é aqui. Sim, sim. Ele acha que tem que ser aqui, né? Isso. E também, assim, esses dias tem uma vizinha que ficou brava comigo, porque eu falei para ela, quando canta, ela fez 75 anos, né? Eu não sei nem se eu devia ter falado. Mas é assim, eu falei, quando a gente canta parabéns, é um dia a menos, né, na vida da gente, sim. Eu acho. Né? Sim, sim. Ela teve 75 anos, teve um câncer de boca, mas ela não acredita em nada que a gente fala, né? É uma pessoa descrente. Então, eu acho que o homem, ele não acredita nem que ele vai morrer. Só ele acha tá que perto. Ele é eterno, né? E essa é a minha posição. Eu acho que o homem não acredita, né, no que Deus tem de melhor para a gente, que não é aqui. Isso. Ele tem o melhor, a gente acha que é aqui, né? Que é o que material, é aqui, né? O material. Que está nas nossas vistas, né? Que é palpável, né? Que seria o melhor. O que seria o melhor de Deus para nós hoje? De uma forma geral, é você ter saúde boa, você ter um emprego bom, um bom salário, conseguir comprar tudo que você tem vontade de comprar, você conseguir viajar para a Ilha Comprida, né? Não é tão difícil. Para a Ilha Comprida, você juntando um pouquinho, você vai, né? Compra palmito na volta, cacho de banana prata, né? Uma aposentadoria boa e poder ver os filhos se casarem é uma visão equivocada, né? É lógico que isso é bênção. Não tem como negar que isso é algo que nós desejamos. Só que nós esperamos em Deus. E se o Senhor achar por bem não nos dar ou tirar de nós mesmo assim, pela fé, continuaremos crendo que Ele está cuidando das nossas vidas e que tem um propósito naquilo e que nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. A palavra certa é essa: peregrinos e estrangeiros. Estamos de passagem como que uma viagem, né? Diga lá. Eu até escrevi aqui o que eu acho que é fé, dentro do que eu penso, pastor. Diga. É a confiança em crer em um sentimento, num sentimento total ou em alguém, seria Deus, claro,
e ter fé em algo que você não tem evidência nenhuma, Sim. que você não tenha que comprove nada que aquilo é real. Acho que isso é você ter fé, acreditar e crer em algo que você ainda não viu, Sim. que você ainda não sabe, mas acreditar naquilo e no que está escrito aqui. É fé. Isso para mim é Isso. fé. É fé. A fé nos leva a fazer coisas, lutar por aquilo que nós não vamos receber neste mundo e que é para Deus. Lembra quando a gente conversa aqui e a gente fala como que vai estar essa igreja aqui daqui 100 anos? Ninguém vai estar aqui, nenhum de nós vamos estar daqui 100 anos, né? Não sabemos, mas nós que estamos hoje aqui estamos para trabalhar, para cuidar e para sermos a base dessa igreja para os membros que estarão aqui daqui 100 anos. Né? Nós estamos trabalhando para algumas coisas que nós não vamos ver. Isso é muito comum na vida do pastor. É comum e frustrante às vezes, porque às vezes o pastor ele começa o trabalho, às vezes do nada ele tem a revitalização e tem a plantação de igrejas. Né? Que ele começa, daqui a pouco o negócio está indo, e chega um momento que Deus fala: é hora de você ir. Tem um outro desafio para você. Né? E isso gera uma frustração. Pô, mas agora, cara. Então, um plantou, Paulo plantou, Apolo regou, e assim vai. A obra é de Deus. A obra é do Senhor. E isso acontece com pastores e com vocês também. Com vocês também. Vocês plantam hoje pela fé, mas não vão ver. Exato. Você vai plantar para outro comer. Tá vendo só? E o que você vai ganhar com isso? A glória. Tem um texto em Jó, eu acho que está em Jó, que diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram, né? Então, na época de Cristo, os caras viram Jesus, andaram com Jesus, perseguiram Jesus e não creram, né? Viram as boas obras que ele fez, os milagres, e não creram, né? Sim. Então esse texto ele fala: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu acho que ele fala para Tomé em Mateus. E assim, naquela época, assim, os caras andaram com Jesus, sabe? Eu fico pensando, nossa, os caras viram tanta coisa, tantos milagres, né? O povo viu tanto milagre e mesmo na escolha entre Jesus e Barrabás, escolheram ainda Barrabás, ainda assim, sabe? Absurdo, é uma coisa que não... E nós aqui hoje em dia, claro que nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, somos tão pequenos, tão falhos, mas a gente não vê, né? A gente não tem esse acesso que eles tiveram, e mesmo assim a gente se derrama, a gente entrega o nosso coração, deixa o Senhor ser pelo menos era para acontecer, mas deixa o Senhor ser o nosso guia, nossa direção, deposita toda a nossa confiança, toda a nossa vida, família, filhos nas mãos do Senhor, né? Então é algo que a gente não vê, mas sente. Mas que a gente pela fé mergulha na palavra, tá ali antenado com Deus, mas pela fé nós entregamos tudo a Ele. Tudo, a gente reconhece que nada é nosso, tudo é do Senhor. Exato. Tudo do Senhor. A obra é do Senhor. Você vê aqui a realidade desta igreja hoje. Nós estamos num recomeço. Né? Ainda dá para dizer que estamos num período de recomeço. E nós temos sonhos com relação a essa igreja. Nós queremos, né, temos sonhos, queremos ver pessoas se convertendo aqui, sendo convertidas aqui, tendo as suas vidas transformadas. Queremos ver essa igreja crescer com crentes de verdade. Mas isso é no tempo de Deus. Nós estamos trabalhando hoje para Deus. Né? Pela fé nós trabalhamos, discipulamos, temos a nossa, né, junto com o conselho, a nossa visão da igreja, e nela seguimos, custe o que custar. Né? E nós cremos que lá na frente, mesmo que a gente não veja,
isso vai ter efeito, porque é a obra de Deus. Isso é uma adoração aceitável a Deus também. É pela fé. Nós estamos plantando tâmara. Tâmara que só se come o fruto dela depois de 100 anos. Acho que é por isso que ela não é tão barata assim. Né? Pois é, gente. E aqui, ó, no último parágrafo, ele fala assim, né? De Hebreus, o versículo 28, ó. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Vamos conversar um pouco sobre isso? Porque é muito importante. Porque, lembra quando a lição falou que a Bíblia é o princípio regulador para adoração e para tudo em nossas vidas? Então, aqui em Hebreus, nós temos o apóstolo dizendo, eu falo apóstolo porque eu concordo com Calvino, que ele diz que foi um dos apóstolos que escreveram Hebreus, ele só não diz qual, né? Seja como for, ele diz, olha, por isso, vocês recebendo um reino que não tem como, não se abala, seja grato. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável. Como que nós devemos adorar a Deus? Da forma que seja agradável a Ele. Entendeu? Lembra que conversamos? Que se chegar um pastor um dia aqui, que vem de uma outra cultura, né, querer implantar uma forma de culto que lhe seja cultural. Ah, eu vim lá eu vim lá do sul, tchê, né? A partir de agora todo mundo vai usar bombacha aqui, os louvor vai ser só com músicas tradicionais, né? Sulistas, né? Todo mundo com chimarrão, ou se não um pastor nordestino. Ô, bicho arretado. A partir de agora o louvor, o líder vai ser só baião. Troca tudo os ritmos, vai ser só baião, né? Muda o jeito de falar. Aí a turma chega, conversa com ele, o cara chega aqui, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar uma coisa aqui. Aí a igreja vai dar para ele um livro do MacArthur e fala para ele ler. Lê. E acontece muito, gente. Esse negócio de culturação das igrejas. Ou seja, a pessoa quer infundir uma cultura de um bairro nobre, quer infundir uma cultura de um bairro rural, de um bairro mais, como que fala, que é mais distante, mais periférico, né? E é tudo diferente, né? Você vê a música, o jeito de falar das pessoas, o jeito de falar. Paulo, o apóstolo diz em Hebreus que se adora a Deus da forma qual ele deseja. E daí ele vem e diz aqui, com reverência e com temor. É isso que Deus pede de nós. O que seria reverência e temor? No sentido de vivermos. Somos adoradores que adoram a Deus em tempo integral. Em reverência e temor a Deus. Vamos lá, um de cada vez. Calma. O que é uma vida de reverência a Deus? Vamos lá. Você vai parar e vai ficar ajoelhando toda hora no ônibus, na rua, ponto de ônibus? Eu vou facilitar. O que é reverência? Dani vai lá. Eu acho que é a gente ter respeito, né? E a consciência de que Deus é um Deus santo. Né? Então, é difícil até da gente explicar a maneira, mas assim,
é de... Não é medo, não é aquele medo de, ai meu Deus, se eu fizer alguma coisa, Deus vai me castigar. Mas é aquele sentido assim de que você acredita tanto na santidade de Deus, na grandeza dele, de que a gente não pode se comportar da mesma forma como a gente está em casa, por exemplo, né? Às vezes a gente fala assim, né? A igreja é a casa do Pai. E aí já ouvi várias vezes alguns pastores até falar, viu? Por isso você pode ficar à vontade, você pode. Só que ao mesmo tempo, não é bem assim, né? Porque você tem que ter um sentido de que é santo, de que é um lugar que você tem que ter, e não só de forma visual, mas de dentro para fora. Em espírito em verdade. Em espírito em verdade, né? É um respeito e é uma forma da gente viver assim, não só estar um dia da semana. Porque algumas pessoas, principalmente, vou julgar agora, né? Os católicos, eles têm um dia, eles vão lá na igreja e eles têm essa reverência. Sim. A gente vê pelo culto deles, né? A maneira como eles fazem, tudo. Só que é só aquele dia, né? Então, assim, muitas vezes os cristãos também fazem isso. Sim. Vou na igreja, vou domingo, mas durante a semana vivem de forma relaxadamente, né? Não tem esse conceito de que a vida da gente é uma adoração e tem que ser todos os dias em reverência e temor, né? Sim. Quem mais? Concorda com a Dani? Márcio, vai lá para outra extremidade, de leste a oeste. Depois o Felipe chama. Tem tudo a ver com o que a Dani falou, enfatizar a questão da submissão, né? A submissão, a soberania de Deus, sua glória, sua grandiosidade, né? Então todo o respeito, né? Então a questão da saber que nós estamos submissos a Ele. Sim. É a autoridade máxima. Isso. Ter isso claro dentro do nosso coração. A teologia traz para a Selma aqui, Paulinho, você vai emagrecer, hein, Paulinho? Recebendo. Essa teologia contemporânea, ela tira isso, né, das igrejas, ou seja, é o negócio do fica à vontade, né? Por exemplo, as pessoas falam, e é verdade, a igreja somos nós, não é o templo. Tá certo. Só que esse templo, essa estrutura, ela foi construída e consagrada para que um povo se reúna e preste o seu culto a Deus. É diferente. Onde nós estivermos reunidos, lá estará Deus. Mas o senso de reverência é o senso da presença de Deus. De você saber quem é Deus e de que Ele está presente. Isso faz com que nós tenhamos a reverência e o temor. Aí entra um problema, Márcio, que é a falta de conhecimento. De olhar para a Bíblia e ver quem é de fato Deus. Então, para minimizar isso daí, o que as pessoas falam? Mas Deus é muito bom. Ele é bom, lógico que ele é bom. Deus é legal. Não, ele já não é legal. Ele é justo. Legal já não cabe aí. Porque ele é justo. Ele é santo. Ele é imutável. Tanto é que Deus não é legal. Ele é bom, amor e justiça. Lembra dos 12 espias que foram lá sondar a terra lá? Aí 10 voltaram falando que era bonita, mas não vamos entrar lá porque eles vão matar a gente. E eles espalharam para o povo um sentimento de medo para que o povo rejeitasse a ideia de entrar. Que quem estava defendendo, vocês lembram quem eram os dois que estavam defendendo? Josué e Caleb. Não, vamos lá, e o povo, Aí o que Deus falou? Então vocês estão achando que eu trouxe vocês aqui para matar vocês? Então vocês não estão acreditando em mim?
ele deu a ordem para Moisés. Eles estavam perto de entrar. Porta aberta para entrar na terra prometida. E Deus disse: Moisés, meia volta, volta para o deserto, que essa geração aqui vai morrer e só a próxima geração vai entrar aqui. E foi assim. Só entraram Josué e Caleb da geração de Moisés. Isso não é ser legal. Isso é ser justo. Não se testa a Deus, não se prova a Deus. À medida que você lê mais a palavra de Deus e tem mais comunhão com Deus, você vai entendendo, né, que Deus é superior a tudo, né? Então você entende que não adianta nada, você não consegue acrescentar nem um côvado ao seu tamanho. Não é porque você ficou preocupada que você vai resolver os seus problemas. E você entende que Deus, Jesus, né, apesar de ser filho de Deus, ele respeitava Deus. Ele não tratava como igual. Sim. Apesar de ser Deus também, ele, na palavra de Deus, nunca está mostrando que ele faltava com respeito. Né? Sim. Até sempre ele perguntava, se for feita a tua vontade. Quer dizer, ele se submetia à vontade de Deus. Né? E a gente esquece disso. O grande problema nosso, né, do pecado foi a gente querer ser igual a Deus. Esse é o nosso problema. Então nós usurpamos muitas vezes, né, o lugar de Deus, porque nós queremos ser que ele seja igual a nós, e não vai ser nunca. Né? Ele é superior. Isso. Esse que é o nosso grande problema. De igualar a Deus. A gente esquecer, né, que um sopro, a gente não acrescenta nada e a gente não consegue dominar nada. Deus é tudo. E a gente esquece dessa grandeza de Deus. Então, a gente precisa estar sempre lendo a palavra de Deus para poder entender os atributos de Deus. Para a gente poder entender quem é Deus na ordem. Sim. Nós colocamos Deus num pé de igualdade como se nós tivéssemos uma afinidade assim, com Ele. E nem os anjos têm, gente. Nem os anjos têm. A visão de Ezequiel, ele vê os seres viventes com toda a sua glória, com toda a visão terrível que ele vê, e depois o trono de Deus está acima dos seres viventes. Ele olha para cima, o trono de Deus está acima. Quem somos nós? Quem somos nós para criar aquele sentimento de afinidade com Deus? Né? Foi-nos aberta a porta. É nos dada a graça. Por meio de Jesus Cristo, pela fé. Só que ele pede o quê de nós? Reverência e temor. Deus se agrada disso. Né? Ele se agrada disso daí. Regina? A gente tem que entender quem somos nós e quem é Deus. Né? Para temer Ele e respeitar Ele e tratá-lo como Ele é devido. Né? Isso. Eu não sou nada e Ele é tudo. Então eu tenho que reverenciá-lo todos os dias com a minha vida, inútil que eu sou, dependente totalmente dele, porque sem Ele eu não sou nada. Uhum. E Ele é o Deus, é Ele que manda, é Ele que é soberano, é Ele que é glorioso. Né? Então a gente não é nada. Né? A gente precisa entender isso, que é Ele quem manda, em todos os sentidos das nossas vidas. Né? Uhum. Ele é que cuida, Ele que manda a providência, Ele que nos dá a saúde, o alimento, Ele que dá tudo. Ele dá vida, Ele tira a vida. Ele tira a vida. Então nós temos que entender isso. Ele é o grande. Nós somos somente nós aqui. Nós pequeninos, dependentes totalmente dele para tudo. Né? O que as pessoas deturpam hoje é com relação ao amor de Deus. Não, mas Deus é o amor. E o seu amor foi tão grande que ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. E aí que é manifesto o amor de Deus. Isso. Não, vamos guerrear. Claro. Não, olha, a pior coisa que existe é testar a Deus. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Se você identifica que uma vez, algum momento você fez isso,
peça perdão, porque Ele é rico em misericórdia. E ama um coração quebrantado e contrito. Né? Se aplica à nossa vida, se aplica ao culto. Como dizia o Cristiano, né, que vinha aqui, ele agora está em Vargem Grande. Ô pastor, hoje eu vou ao santo culto do Senhor. Que coisa, eu gostava de ouvir isso daí. Né? O santo culto do Senhor, porque é um momento santo. Eu combinei com a Karina essa semana. Pensando em culto, pensando em igreja, estava conversando. E ela tirou umas fotos, né, na hora do culto, na hora E eu combinei com ela, nós conversamos e entramos no entendimento que ela não vai mais fazer isso. Por quê? Porque é culto. Nós estamos com o nosso coração e a nossa mente totalmente voltada para o Senhor. Pode vir aqui, tirar uma foto, uma que a gente não vai fazer propaganda da igreja, que aqui não é comércio, né? Mas a ideia é que todos os que estão dentro do culto, participando do culto, estejam com seus corações, as suas mentes e os seus corpos totalmente voltados e entregues ao nosso Deus. Né? A gente vai corrigindo a rota pelo caminho, né? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente? Então vamos lá. Ordens e prioridades. Beleza. A palavra de Deus confirma repetidas vezes a prioridade suprema da adoração. O capítulo 11 de Hebreus contém uma lista de heróis da fé do Antigo Testamento, página 3. O primeiro da lista é Abel. Sua vida reflete uma só palavra: adoração. O único assunto semelhante na história de Abel é que ele foi um verdadeiro adorador. Sua adoração estava de acordo com a vontade e o plano de Deus, e a sua oferta foi aceita por Deus. Isso é tudo o que sabemos sobre a vida dele. Qual que é o testemunho de Abel? Que a sua oferta, por causa da sua vida, da sua obediência, do seu amor e temor por Deus, foi aceita. A segunda pessoa em Hebreus 11 é Enoque, que também pode ser identificado com uma única palavra, o verbo andar. Enoque andou com Deus. Ele viveu uma vida piedosa, fiel e dedicada. Um dia, ele andou da terra para o céu. Terceiro da lista é Noé. Oi? Tem a musiquinha de Enoque? Eu não conheço. Eu sou de 79. Conhece, Márcio? Música de Enoque? Olha só. Cantar essa musiquinha para as crianças, né? Na igreja. A história de Enoque é interessante, porque ela é muito curta. Embora existem fora da Bíblia vários outros escritos que falam dele, inclusive um livro de Enoque. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui, porque vocês são uma igreja maravilhosa que tem a mente aberta, que não se escandaliza com essas coisas, mas se escandaliza só com o pecado, né? E conta toda a história de Enoque, né? Mas o que a Bíblia, o nosso cânon, diz é que ele andou com Deus, foi um homem muito, assim, diferenciado, totalmente diferenciado. E Deus viu tanta graça, tanto temor e tanto amor em Enoque, que Deus falou assim: eu gosto desse cara e eu vou pegar ele para mim. E ele vem do jeito que ele tá. E foi assim, ele foi trasladado, né? Levado, sumiu, desapareceu ninguém mais viu ele. Foi levado com seu corpo do jeito que ele estava
e chegou aos céus. Como que ele está hoje? Não sei. Eu sei que ele está bem. Não morreu, não viu a morte, né? Semelhante a Elias. E é um dos exemplos dos heróis da fé. Terceiro, Noé. Que pensamos em Noé, a palavra que vem à nossa mente é trabalho. Trabalhou 120 anos construindo a arca. Isso é um trabalho de fé, né? Nunca havia chovido dessa forma, né? De repente vem Deus fala para ele que vai acabar com tudo e manda ele construir uma arca, né? Um barco gigante, uma arca, sei lá como que ele entendeu aquilo lá, né? E ele começa a construir, levou tempo, né? E as pessoas passavam e perguntavam: por que serve isso daí? É sua casa nova? Eu falei: não, Deus mandou construir, meu Deus mandou construir. Mas por que ele mandou? Porque ele vai impetrar juízo sobre a terra. Ele me disse que vai fazer chover e destruir toda forma de vida. Ah, mas você está louco? E ele foi escutando isso durante 120 anos, construindo a arca, acreditando. Eu acho que ele nunca tinha visto uma chuva forte na vida dele. Não dá a impressão que às vezes ele dormia e fala: mas como isso vai acontecer? Eu não sei nem como que eu vou fechar a porta dessa arca. Bom, mas se Deus mandou, pela fé eu vou obedecer. Até que no tempo determinado acontece aquilo lá, meu. O que Deus falou. Gente, não, passa horas a gente já reclama, né? Dado o tempo determinado, Deus falou para Noé: é hoje, Noé. Apruma suas coisas, sua família e põe os bichos para dentro da arca. E o povo olhando aquilo: mas não é possível, mas não é possível. De repente o céu escurece. Oi? Os animais foram subindo sozinhos. A mão de Deus. E aquele povo olhando. Eu não tenho pensado que os bichos que deram na água são muito piores, né? Se fosse muito grande, não ia caber todo mundo. Não ia caber todos os bichos, né? Não, era uma coisa louca, uma coisa assim. Até para nós é difícil imaginar, né? Até pra gente é difícil imaginar. Devia ser uma fedentina, uma brigaiada, né? Fofinho, né? Seja lá como for, chegou o dia D. E no dia D começou a cair água dos céus. Segundo a palavra, dos abismos subiram água. Ou seja, creio eu que veio água tanto dos céus como de debaixo da terra. Nós temos água subterrânea. Exatamente. Então, a minha teoria é que, segundo a Bíblia, depois vocês leem lá e daí marcam uma conversa comigo aqui e traz uma goiabinha. E abriu os abismos da terra e do abismo da terra começou a jorrar água, e água de baixo e água de cima, e a porta da arca fechou e a turma começou a ficar desesperada, e Noé estava assustado, hein? E eu acho que ele estava assustado. E falou: que é isso, Senhor da glória? E isso, a história de Noé são sombras do que vai acontecer no dia de Cristo. Deus não está avisando e mandando sinais? Vai chegar o dia D que ele vai falar assim para o anjo da trombeta: é hoje. O anjo da trombeta vai falar para os exércitos do anjo: é hoje. Vai ser um rebuliço no céu. E o anjo da trombeta: posso soprar? E Deus diz: é agora.
Dada a voz de Deus, a ressoar da trombeta do anjo, os mortos ressuscitarão primeiro e serão levados aos céus, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados para estar com o Senhor na glória eternamente. Esse dia vai chegar. Vai chegar e vai ser glorioso, vai ser igual Noé. Chega a arrepiar, gente. Porque ele vai chegar. Eu acho que eu já vou estar deitado ali no meu tumulinho, mas eu sei que eu vou ouvir a trombeta. Né? Eu sei que eu vou ouvir a trombeta. É glorioso. Há uma ordem, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Há uma ordem em Hebreus 11 que vai além da cronologia. É uma ordem de prioridades. Primeiro, adorar, depois andar e então trabalhar. Olha, isso é interessante para nós. Uma ordem de prioridade. Vamos lá. Primeira é adorar. Depois, andar com Deus. E então trabalhar. Tem gente que inverte essa ordem. Tem gente que acha que se trabalhar para Deus é ter ministério, fazer qualquer coisa, está agradando a Deus. Não, Deus, Ele quer que você o adore. Depois você vê o que você vai fazer. Primeiro você seja um adorador. Vamos lá, para acabar. Hoje vai chover forte à tarde. Nós vamos terminar a lição em um domingo. Pode preparar guarda-chuva, pode botar capa no carro, quem tem garagem não é coberta. É a mesma ordem que vemos na organização do acampamento de Israel em torno do tabernáculo. Os sacerdotes, cuja função era conduzir o povo à adoração, eles ficavam acampados imediatamente em torno do tabernáculo. Além deles estavam os levitas, cuja função era o serviço. As posições ilustravam que a adoração deveria ser a atividade central e o serviço era secundário. Olha só isso daí, gente. Isso é bom a gente aprender aqui, porque tem um entendimento muito equivocado. E vocês que estão aqui comigo aprendendo isso, precisam mostrar para as pessoas. Pastor, eu estou muito animado com Deus, minha vida está mudando, é uma maravilha. O que eu posso fazer aqui na igreja? Eu quero ajudar. Você tem que ser um adorador. Depois, aí, vamos ver o que Deus mostra para você. Como que uma pessoa se torna uma adoradora? Primeiro, pela ação do Espírito Santo, é claro, por meio de Jesus Cristo, por meio da fé. Palavra, instrução e discipulado. Pastor, o que eu posso fazer? Eu tenho lá vai chegar do Mato Grosso aqui, um dono de boi lá. Eu tenho 1.500 cabeças de boi e Deus está me abençoando e minha vida está mudando. O que eu posso fazer por vocês? Torne-se um adorador. Deus não está pedindo boi. Deus não está pedindo para você trabalhar na igreja. A ordem é que você seja um adorador. Que o adore em espírito e em verdade. É isso. A mesma ordem era construída na lei. Constituída, agora não lembro se eu digitei errado. Moisés estabeleceu, confirma para nós, hein? A mesma ordem. Construída mesmo. Era construída na lei. Moisés estabeleceu exigências de idade para ministérios diferentes. De acordo com Números 1:3, um jovem israelita podia servir como soldado quando tivesse 20 anos. Números 8:24 diz que um levita podia começar a trabalhar no tabernáculo quando completasse 25 anos. Mas Números 4:3 informa que para ser sacerdote e conduzir o povo em adoração, o homem deveria ter
30 anos. A razão é simples. Liderar a adoração requer o mais alto nível de maturidade, porque, como prioridade suprema na ordem divina, a adoração alcança a maior importância. Dá para fazer as coisas de qualquer jeito, gente? Dá para pegar uma pessoa que está animada aí e jogar ela no louvor? Ordem, capacitação, discipulado, formar discípulos de Cristo. As coisas devem ser feitas de acordo com a palavra de Deus. Até na própria IPI nós temos, né? Para ser pastor você tem que ter 5 anos de IPI para ir para o seminário. Para ser presbítero, diácono, se não me engano, são 3 anos, né? Então tudo tem uma conduta para que nós não erremos. Suprir os professores da escola dominical. Isso, né? Então tudo tem que ser feito, gente, com a maior seriedade, como se fosse um neurocirurgião. Eu acho lindo, viu? Eu tenho que ganhar bem um cara desse. Eu acho lindo e nem que pagasse para mim eu teria coragem de fazer isso. O cara abre uma cabeça e começa a mexer no cérebro da pessoa. Neurocirurgia. Você imagina a responsa. Você imagina o quanto ele teve que galgar para chegar a poder fazer abrir uma cabeça de uma pessoa. O cuidado dele é dessa mesma forma, com esse mesmo zelo, nós devemos coordenar. Eu não posso, que eu tenho tremedeira, principalmente quando eu estou com fome. Mas quando se trata das coisas de Deus, irmãos, deve ser levada com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado. Isso não é fundamentalismo, isso é reverência, isto é temor, porque o nosso Deus é um Deus santo. Mesmo sendo santo, Ele ainda permite que nós estejamos na presença dEle, sejamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Ele é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Acrescentar? Com relação... A lição, ela não terminou, lógico, continua na semana que vem, mas essa apostila nós vencemos hoje.